O pai que não visita seu filho pode ser multado? Esse é o nosso tema no vídeo de hoje. Fique comigo até o final desse vídeo. Com certeza vocês vão entender melhor sobre essa questão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em Direito das Famílias e Sucessões. E meus amigos, hoje eu resolvi gravar aqui um conteúdo até mesmo um formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a passar para vocês, para falar inclusive de um assunto que não é propriamente dito o nosso carro-chefe aqui no canal, onde nós abordamos muito as questões patrimoniais, as questões que envolvem ali os bens na hora do divórcio, ou também as questões que envolvem a sucessão, ali a morte, a herança, inventário, esse tipo de assunto. Mas, como eu trabalho muito fortemente essa questão de guarda, essa questão de convívio de pais com seus filhos, as pessoas que vêm aqui, inclusive no canal, ou também lá pelo meu Instagram, @DanielPachecoADV, acabam nos solicitando que a gente faça algumas análises sobre essa questão que é importantíssima e também, por que não dizer que é bastante polêmica, o convívio dos pais com os filhos. Então, meus amigos, desde logo, já peço que vocês deixem o seu like aqui nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, vamos fazer chegar em mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem dos seus direitos, é melhor para todo mundo. Não deixe também de se inscrever aqui nesse canal, que todas as semanas eu trago vídeo com conteúdo diferente, conteúdo abrangente aqui sobre o mundo jurídico, mas de uma maneira acessível que você, inclusive que não é do mundo do direito, consegue entender. Meus amigos, primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que o termo, por que o título do vídeo está entre aspas, visitas, é justamente porque nós que operamos direito de família, a gente entende que este termo, que inclusive a lei traz, visitas, né, ela não é adequada, não se adequa mais para os dias de hoje. Pai ou mãe que não vivem realmente na mesma casa com seus filhos, a gente não pode interpretar isso como uma visita. Então o pai, ele convive com os filhos. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, para que a gente inclusive possa mudar um pouquinho esse vocabulário, para deixar a coisa até mais humanizada quando o assunto é convívio ou visitas, entre aspas, com os seus filhos. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês diz respeito ao seguinte: quando nós vamos ter um cenário de convívio desta maneira, pré-determinada, seja por uma sentença ou entre os próprios pais ali, quando não residem os dois juntos com os mesmos filhos. Isso vai acontecer, meus amigos, evidentemente, no momento da ruptura desse casal, seja pela união estável, seja pelo divórcio, e aí você tem ali os filhos. Como é que ficam os filhos no cenário da separação dos pais? Bom, inicialmente, nós vamos partir do princípio aqui que nós estamos falando já de um processo onde houve a regulamentação da guarda e os dias pré-determinados de convívio entre esses pais. E aí, a questão que hoje eu trago aqui para abordar com vocês, fazer essa reflexão, e eu quero que vocês façam isso aqui nos comentários também, que vocês concordarem ou não, deixem a sua opinião, que é importante para a gente visualizar o contexto de todo mundo. O que acontece? Aquele pai, normalmente o pai, por isso que eu botei o pai no título do vídeo, é quem não reside, não tem a criança, ou melhor, não tem a sua base de moradia como a referência da criança. Então, basicamente, eu vou traçar de um cenário aqui da seguinte maneira, que é o mais corriqueiro. A criança segue morando com a mãe, tá? Efetivamente morando, vivendo naquela casa com a mãe, mas tem ali os dias pré-determinados para que o pai possa ter acesso à criança. Seja um final de semana alternado, um dia durante a semana como pernoite, enfim. Essa é a forma mais corriqueira aqui de convívio com aquele pai que não reside com a criança. Pois é neste exato momento que começam a surgir os problemas. Eu normalmente atendo aqueles pais que são impedidos de conviver com seus filhos, tá? E aí a gente poderia aqui até mesmo abordar sob o ponto de vista da alienação parental. Não é o nosso foco de hoje, até posso vir a fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu quero dizer aqui em relação àquele pai que não tem nenhum impedimento para conviver com seu filho e mesmo assim não o faz. Não exerce o dever de convívio com os filhos. E por que eu estou falando aqui dever de convívio do pai com o filho? Pois é exatamente isso que a nossa lei traz, a nossa Constituição Federal, ela diz para nós. Os pais têm o dever de conviver com seus filhos. Vejam bem, não é um direito do pai conviver com o filho. É um direito do filho ter o pai no seu convívio. Vejam só que, através desse olhar, eu sei que tem bastante advogados aqui que prestigiam os vídeos aqui do nosso canal, vocês até podem expandir essa visão. Quando a gente começa a falar que os pais têm o direito de conviver, nós também poderíamos falar que ele tem o direito de não conviver. Ou seja, já que é um direito, a gente exerce ou não.
Quando o assunto é filhos menores de idade, a gente não fala que o pai tem o direito de conviver. O pai ele tem o dever de conviver com esse filho. E por que ele tem o dever, meus amigos? Porque exatamente o campo, inclusive, da psicologia, da neurologia, vai nos dizer dos prejuízos praticamente irreversíveis na personalidade de uma criança que cresce com a ausência da figura paterna. Não vou adentrar também nesse assunto, mas é para introduzir a questão para vocês. Eu vou colocar na tela aqui, então, para responder a pergunta sobre se é possível um pai ser multado por não conviver com seus filhos, e eu vou te dizer que categoricamente a resposta é sim. Nós temos vários julgados, e eu vou dividir com vocês esse aqui, que é de 2021, sobre o descumprimento em um acordo, e vejam só o termo aqui, tá? De visitação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Brasília ali condenou um pai a multa de R$500 por descumprimento da decisão judicial que estabelece ali regime de convívio com o menor. Eu vou destacar para vocês exatamente esse trecho aqui que eu achei muito importante sobre essa decisão. No caso, a infante, ou seja, a filha, representada por sua genitora, agravou a decisão que, nos autos da ação de modificação de guarda e regime de convivência, combinada com revisional de alimentos movida pelo genitor, ao estabelecer modelo de convivência da filha com o pai, fixou a aludida multa para cada inobservância demonstrada pela mãe ao regime de visitação e, em relação a ele, o pai, impôs a perda do direito de visitar a menina no dia do descumprimento e no seguinte, a teor do que dispõe o artigo 1584. Meus amigos, deixa eu voltar para a tela aqui. Para fazer algumas considerações com vocês. Primeiro que decisões como essas aqui estão cada vez mais frequentes. Em que sentido? No sentido de uma maneira coercitiva, fazer com que esse pai que não cumpre o seu dever de convívio com os filhos, ele passe a exercer, né? Sob pena de sentir isso no bolso. E aí a coisa começa a funcionar um pouquinho melhor quando a gente começa a sentir o bolso ali doer. Então, o que acontece? A decisão aqui ela fala que quando o pai descumpre, ele também perde o direito de visitar a criança naquele dia e no próximo. Então veja só que decisão contraditória é essa, né? Eu não vou tecnicamente fazer uma análise dessa decisão, nem o intuito nem é esse, mas só para não deixar passar isso aqui. Olha que contraditório. Se o pai tem um dever de conviver e ele é multado por não conviver com seus filhos, quando ele faz isso, ele perde o direito ao convívio. Vejam só que coisa mais contraditória. Porque se a multa é justamente para obrigar o pai a conviver, como é que a gente vai falar em perder o direito de conviver com a filha quando ele descumpre isso? Acho, no meu leigo entendimento, vamos dizer assim, que aqui a sanção que o juiz poderia aplicar poderia ser cada vez pior, cada vez maior, para fazer com que esse pai realmente cumpra o seu dever de convívio. E não no sentido de, se ele descumprir, ele perde esse direito, né? A gente sabe que isso, pensando no melhor para a criança, não é o que a fixação de multas estaria buscando. Mas, meus amigos, por que eu estou dizendo e insistindo nesse assunto que é dever dos pais conviver com seus filhos? Eu vou colocar na tela de novo aqui, eu vou dividir minha tela com vocês para mostrar o que diz a Constituição Federal em relação a isso. Lá no nosso artigo 227 da Constituição Federal, ela vai dizer o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, entre os direitos que aqui estão elencados, veja só, a convivência familiar e comunitária, certo? Então veja só que o próprio artigo 227 da Constituição Federal vai falar que é dever da família, e não só da família, mas da sociedade em geral e também do Estado, assegurar à criança a convivência familiar. Deixa eu voltar para cá e te dizer o seguinte: quando a gente, advogado, que vai abordar e vai fazer uma ação de guarda ou uma ação que envolve ali a questão de alienação parental, inclusive, nós temos que nos atentar a isso aqui. A Constituição diz que é dever do Estado. Então, quando nós vamos buscar isso no judiciário, é dever do juiz dar uma decisão rápida, eficaz, que garanta que esse convívio não seja quebrado. Por ser dever do Estado, o Estado tem o poder aqui de multar esse pai que não convive. Agora, vamos entre nós aqui, só entre nós aqui, tá? O que a maioria da doutrina vai dizer, os juristas, enfim, e eu concordo com eles. A gente não pode, de forma alguma, obrigar um pai
a conviver com um filho, né? Por mais triste que seja, um pai que abandona um filho, eu acredito, particularmente, que os prejuízos para essa criança de ter alguém que já a rejeitou em outras oportunidades, obrigado a estar ali presente, convivendo com essa pessoa, com essa criança, não seja nem um pouco benéfico. Ao contrário, pode ser até mais traumatizante, tanto para um quanto para outro. E é aí, meus amigos, que surge a figura do abandono afetivo, que é justamente para, de alguma maneira, a gente conseguir compensar essa criança que foi ali desamparada pelo seu pai, tanto às vezes do ponto de vista material, financeiro, né, quanto do ponto de vista afetivo e psicológico. Então, assim, é óbvio que não é a lei que vai dar uma solução para isso. Aliás, o amor entre as pessoas não está ali em nenhum artigo de lei, ninguém pode ser obrigado a amar outra pessoa, isso é uma questão íntima de afeto. Mas, por conta exatamente desta falta de afeto trazer prejuízos e danos psicológicos, como eu disse antes, muitas vezes irreversíveis a essa criança, é que essas figuras paternas, inclusive não é só o pai que faz isso, mas a gente normalmente tem essa situação pelo homem, quando eles cometem esse abandono assim deliberado, vai ali, de novo, naquele mesmo sentido, sentir no bolso. Então deixa eu dividir minha tela com vocês mais uma vez, para te mostrar uma decisão aqui do STJ, que disse exatamente isso, que o pai é condenado a pagar R$30 mil de danos morais por abandono afetivo da filha. E eu quero destacar só esse primeiro parágrafo aqui, meus amigos, para ler com vocês. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que um pai pague indenização por danos morais de R$30 mil à sua filha, em razão, olha só, qual que é o motivo, tá? Em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois, quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. Em razão do abandono afetivo, segundo o laudo pericial, a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde eventuais, como tonturas, enjoos, crises e ansiedade. Então, o que eu quero, para finalizar com vocês aqui, deixar dito isso aqui. A condenação financeira em relação ao pai que abandona o seu filho e realmente não cumpre o seu dever de convívio, ela em nenhum momento vai visar aqui, pelo menos não deveria visar, uma compensação material para esta pessoa que foi abandonada. Mas, muitas vezes, para inclusive custear tratamentos psicológicos, psiquiátricos que essa pessoa teve em decorrência deste abandono afetivo. Só para fazer mais um parênteses aqui com vocês, eu sei que o tema hoje não é abandono afetivo, isso daria um vídeo bem longo, inclusive, só para falar disso. Mas esse tema ele ainda é muito, muito controvertido. Nós temos vários tribunais ao longo do Brasil que não consideram, ou dentro do próprio tribunal, várias posições diferentes dos juízes e desembargadores sobre o que é abandono afetivo e quando ele se materializa. Então, por que essa decisão aqui é importante que eu dividi com vocês? Ela fala ali em perícia psicológica, laudo psicológico, ou seja, ficou muito claro, ficou comprovado nesse caso aqui, que essa menininha de 6 anos, quando do seu abandono e aí do decorrer do tempo, ela teve sérios problemas psicológicos. E é por isso, por esse nexo de casualidade, como a gente chama, ela consegue aqui ter uma indenização que, ao meu ver, é ínfima, R$30 mil para essa menina, não vai mudar nada na vida dela, mas é, de certa forma, a voz do judiciário dando uma solução ainda que passageira para essa menina. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou e se te ajudou de alguma maneira, façam a gentileza de deixar seu like aqui, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, compartilhem ao máximo esse vídeo e sugestões, dúvidas, críticas, elogios, deixem aqui nos comentários também para a gente estar sempre buscando melhorar e trazer conteúdo cada vez mais abrangente para vocês. Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.